Agora é oficial, vamos que vamos entender o passo a passo para a sua empresa ter crescimento ainda esse ano. Vamos juntos aqui para a mentoria ao vivo de número 109. Quer dizer que nós estamos há 109 semanas fazendo live toda semana para ajudar você, dono de empresa, a organizar a empresa e começar a ter lucros crescentes. Bora para cima, pessoal. E é o seguinte, esse conteúdo que eu trouxe aqui hoje, para você bater metas ainda esse ano, gerar crescimento ainda esse ano, sair da estagnação ainda esse ano, em forma de passo a passo. Por que eu resolvi trazer ele aqui? Porque eu vejo muito dono de empresa que está chegando no fim do ano, está desesperando. Muito dono de empresa está chegando nessa altura do campeonato e não conseguiu atingir o que buscava ainda. A empresa não cresceu tanto quanto ele gostaria. Os resultados ainda não veio tanto como eu queria, tá? Então, com esse passo a passo aqui, a gente consegue mudar o jogo ainda esse ano, mas a gente tem que ser diligente, tem que fazer gestão da empresa e fazer o que tem que ser feito, tá bom? E lembre-se, né, que o risco de uma empresa estagnada, a ilusão de uma empresa estagnada, porque, na verdade, se a empresa não sai do lugar, se não está fazendo o que precisa ser feito para crescer e a empresa não sai do lugar, lembra que estabilidade não existe, eu também sempre falo isso aqui. Estabilidade não existe. Ou sua empresa está crescendo ou está morrendo. Tá? Se ela está estagnada, na verdade, o mercado está puxando ela para baixo, porque o concorrente está crescendo, está ficando mais fiel, o cliente está ficando mais fiel a um outro concorrente, novos clientes estão indo para o concorrente, seus clientes antigos estão voltando menos. Né? Então, essa estagnação é uma ilusão. Na verdade, sua empresa, se não está crescendo, está morrendo. Então, vamos entender o passo a passo para a gente mudar isso aqui. Tá bom? E aí, o seguinte. Uma vez que estabilidade não existe, crescimento passa a ser o que? Passa a ser sobrevivência. Tá? Então, você tem que intencionalmente fazer o que precisa ser feito para a empresa estar crescendo, está crescendo, para sobreviver também. Tá? Então, você tem que buscar o quê? Crescimento de lucros, crescimento de faturamento, crescimento da sua estrutura para gerar tudo isso, tá? E uma empresa que está em crescimento, olha só, esse benefício secundário que retroalimenta todo o processo. Uma empresa que está em crescimento, ela tem uma espécie de aura dourada especial, porque todo mundo quer estar perto. Porque a empresa que está em crescimento, ela abre novas oportunidades para as pessoas que estão lá, então gera perspectiva, que gera engajamento, que as pessoas com engajamento trabalham melhor e trabalhando melhor gera mais resultados. A empresa que está em crescimento, ela atrai parceiros, que os parceiros querem crescer juntos, querem ter resultados juntos. E ao atrair parceiros, você tem mais visibilidade, tem mais uma fonte de geração de leads, consegue fazer aquisições melhores, aumentar volume, aumentar lucros, e aí cresce mais. A empresa estar em crescimento, a marca fica em mais evidência, então mais clientes vêm comprar, mais clientes ficam fiéis, os clientes estão dispostos a pagar mais, e aí cresce mais ainda. Tá? Então, essa aura especial do crescimento retroalimenta tudo isso e faz a empresa crescer cada vez mais. Então, o que a gente vai entender aqui é o que precisa ser feito. Tá? Esse crescimento é o quê? Está crescendo todo ano acima da inflação, de forma relevante acima da inflação. O faturamento crescendo de forma saudável, com lucros. Você sabendo o que está sendo feito para ter esse crescimento. Um crescimento que pode ser replicável. Não é um crescimento que parece que vem, depois vai embora, você não consegue sustentar ali o volume de clientes, não consegue, ou piora os lucros, tá? E você começa a ter dificuldades financeiras, apesar do crescimento. Não é só crescer o número de pessoas e não crescer o resultado gerado, tá? Então, as pessoas confundem, às vezes, o crescimento a qualquer custo, tá? Se olhar só para vendas e marketing, esquecer de fazer um trabalho interno, de organizar a casa, de fazer a gestão, o crescimento pode quebrar uma empresa. Tem mais empresas que quebram por excesso de projetos, excesso de volume, do que por falta de vendas, por incrível que pareça. Tá? Então hoje nós vamos entender aqui como mudar isso ainda esse ano, vamos entender o passo a passo para a sua empresa ter crescimento e você não chegar no final de 2022 falando assim, nossa, esse ano não deu, achei que ia, mas não foi. Então nós vamos entender como dar um sprint final
nesse finalzinho de 2022, fazer acontecer e buscar o resultado, tá certo? Primeiro passo, tá? Nós temos que definir a direção. Como assim? Temos que deixar mais específico qual crescimento você quer ter esse ano, tá? Não adianta falar assim, então faturei R$1 a mais aqui, tive crescimento, então tá bom, né? O crescimento, qual que é o crescimento? Qual vai ser o alvo a ser atingido aí nesse ano? Definir a meta, então, em primeiro lugar, para que a gente consiga mensurar ao final do ano se o resultado foi atingido, para que consiga gerar um ímpeto, para que consiga direcionar e alinhar todo o time em busca desse resultado. Então nós vamos começar esse processo definindo a meta de crescimento, tá? Provavelmente, talvez seja uma meta de faturamento, talvez, deixa eu abrir aqui que tá dando um eco. Então nós vamos começar definindo essa meta, tá? É uma meta de faturamento? Quanto você quer faturar no último mês do ano? Quanto você quer faturar nesse último mês do ano? E aí, o que você vai buscar de resultado? Define. É tantos % a mais, ou é tantos mil no mês, ou é 1.000.000, né? Depende do seu momento. Aí define, escreve essa meta. É o alvo, tá? Se necessário, reúna com seus líderes, com o seu time para definir essa meta. Mas tudo começa, esse sprint final começa com você definindo uma meta e depois nós vamos entender o que precisa ser feito para atingir essa meta e você gerar o crescimento que você está buscando na sua empresa. E aí, definiu a meta, o que você fazer? Define metas mensais também. O ano, falta mais de um mês para acabar o ano. Pega essa meta e fala assim, então esse mês eu quero tanto, esse mês tanto, tá? Define meta mensal. Aí no início de cada mês, o primeiro passo aqui, já entrando na estrutura, já entrando no passo a passo, no início de cada mês você vai olhar para essa meta, que você está buscando, essa meta de faturamento, e vai desdobrar ela. Você vai dividir ela em pacotes. Essa meta é o seu alvo. Você vai dividir isso em pacotes, de forma que se cada pacote for atingido, você atinge o seu alvo. Eu chamo esses pacotes de metas táticas. E quais as metas táticas você precisa ter? Você precisa ter a meta tática de quantidade de vendas, número de transações de venda, quantidade de vendas, né? Segundo, ticket médio, que é quanto cada cliente compra em média de você. Precisa ter quantidade de clientes ativos, tá? Tem que medir a quantidade de clientes ativos e precisa medir a frequência média de compra dos seus clientes. Então são 4 metas táticas. Você vai pegar essa meta de faturamento e vai desdobrar em 4 metas táticas. Esses pacotes que eles vão compor o seu alvo para você gerar crescimento ainda esse ano. 4, então, volume de vendas, quantidade de vendas, ticket médio, frequência média de compra e novos clientes, tá? Pensa comigo aqui. Às vezes, muitos donos de empresa ficam tentando aumentar o faturamento só olhando para novos clientes. E quando você faz isso, você está desperdiçando outras 3 oportunidades, tá? Outras 3 oportunidades, que é você olhar para o ticket médio e a frequência média de compra. O volume de vendas, a quantidade de vendas que você faz a cada mês, ela é um resultado de quantos clientes ativos você tem e com que frequência eles compram de você. Por exemplo, se você tem uma padaria, tá? O que é um cliente ativo para uma padaria? Depende um pouquinho do seu ciclo, etc., mas talvez quem compra de você nos últimos 3 meses, né? O ciclo ali costuma ser diário, ou quem compra de você nos últimos 6 meses, enfim. Qual a quantidade de clientes ativos que você tem, vezes a frequência, a quantidade de vendas que eles fazem por mês, por dia, tá? Uma padaria às vezes costuma ser diário, o cliente vai todos os dias. Na média? Não, na média não. Mas alguns clientes vão uma semana. Então você faz o cálculo da frequência média de compra e isso, vezes a quantidade de clientes, é o volume de vendas que você vai ter em cada mês, tá? Vezes o ticket médio, que é quanto cada cliente compra em média de você, você vai ter o seu faturamento. Então olha as oportunidades que tem aí. Se o cliente está indo pouco, você pode fazer ações para que ele vá com o dobro da frequência. Se ele está comprando menos em cada ida, você pode fazer ações para que ele leve mais, compre mais produtos, compre mais itens a cada ida e você aumenta o ticket médio. Então, o primeiro passo, definiu a meta de faturamento,
para cada mês até o fim do ano, desdobrou essa meta de faturamento em pacotes. Cada pacote é um item que, se atingido, você vai atingir o alvo da meta de faturamento. Tá? Esse é o primeiro passo para você fazer a sua empresa ter crescimento ainda esse ano. E define para os meses restantes até o fim do ano. Tá? Exemplo, se você quer faturar 100 mil reais, tá? Não sei o seu momento, pode ser que seja 50, 100, enfim, mas se você quer faturar 100 mil reais no último mês do ano. Bom, às vezes você vai olhar suas médias, tá? Vai olhar suas médias e vai falar assim, quantos clientes compram em média de mim todos os meses? Ah, é 200 clientes que compram 200 reais, compram 400 reais aqui, 200 vezes 400, se não me engano, 80 mil. Beleza, então se eu quero fazer 100 mil, eu tenho que fazer, ao invés de 200 vendas a 400 reais em média, eu tenho que fazer 200 vendas a 500 reais em média. Por exemplo, você pode só levar o ticket médio, ou 200 e poucas vendas a 400 e tantos reais em média. Beleza? Você vai conseguindo montar suas composições de metas com base no seu histórico e com base no que você acha adequado em termos de produtos que você oferece, em termos de serviços que você oferece. Não adianta você chegar e falar assim, eu quero faturar 100 mil, então eu vou colocar que eu quero fazer 2 vendas de 50 mil. Se você vende imóvel ou carro, né? Imóvel não, se você vende carro, é possível fazer 2 vendas de 50 mil. Se você vende roupa, depende do seu estilo, provavelmente arrisco dizer que não. Tá? Então, o seu ticket médio tem que ser coerente com o seu histórico, com o seu produto, com o seu posicionamento, com o seu preço. Tá? A quantidade de vendas que você vai fazer todos os meses deve ser relacionada com o quê? Com a capacidade de atendimento que você tem, a capacidade de entrega que você tem, volume de estoque que você tem, quantidade de clientes ativos que você tem no momento e a frequência que eles compram de você no momento. Né? Você vai fazer ajustes em cada uma dessas métricas, olhando o seu histórico e olhando a sua situação. Pronto, definiu as metas táticas para cada mês até o fim do ano. Metas táticas de novos clientes, metas táticas de frequência média de compra e metas táticas de ticket médio, tá? E, consequentemente, você vai ter uma meta também de volume de vendas, que é frequência vezes clientes ativos. Pronto, feito isso, vamos para o passo 2. No início de cada mês, você vai fazer uma coisa, você vai implementar uma rotina, vai colocar na agenda agora, no início de cada mês, você vai ter uma reunião de planejamento mensal. Nessa reunião de planejamento mensal, você vai sentar com a equipe e elaborar um plano de ação para atingir essas metas. Esse plano de ação tem que incluir ações de melhoria de processo, de implementação de ideia e de rotinas diárias para gerar resultado. Como é que você vai fazer isso? Tá? Como é que você vai fazer isso? Pessoal, time, tá? Você vai sentar com seu time de vendas, seu time comercial, seu time de marketing, seja lá seu time operacional que está ligado a essa entrega também, e falar assim, pessoal, o que a gente precisa fazer esse mês para a gente vender esse tanto aqui, tá? Essa quantidade. O que a gente precisa fazer? Aí você vai meta a meta. O que a gente precisa fazer esse mês para a gente conquistar 100 novos clientes ou 50 novos clientes? E vai com ideias. Fala, olha, nosso processo precisa melhorar isso, isso e isso, tá? Porque a gente não está conseguindo atender esse volume de pessoas, a gente precisa ser mais eficiente nisso, precisa filtrar, precisa qualificar, precisa falar isso, isso e isso para direcionar. E vai idealizando as melhorias de processos que você tem que fazer com o time para atingir essas 3 metas. Primeiro, meta de novos clientes, depois meta de ticket médio, por exemplo, depois meta de frequência de compra. Chega para o time e fala, pessoal, o que a gente precisa fazer para cada cliente, em média, ao invés de comprar 200 reais, comprar 250? O que a gente tem que ter no nosso processo? Bom, a gente tem que ter uma rotina de oferecer isso, isso e isso aqui, sempre que ele está no caixa, uma rotina de deixar esses produtos aqui à mostra e identifica melhorias de processos que você precisa fazer, tá? De curto prazo, que a gente está falando de gerar resultado ainda esse ano. Identifica essas melhorias de processos que você precisa fazer para atingir esse resultado. Aí você fala de implementação de ideias também junto com o time. Chega para o time e fala, pessoal, e aí, vamos idealizar aqui, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ajustar, onde que a gente divulga? Vamos divulgar em tal lugar, vamos fazer parceria com não sei quem, que vai nos dar novos clientes, vamos ligar para os nossos clientes ativos, vamos ligar para os nossos clientes inativos,
vamos mandar mensagem, vamos fazer uma campanha, e reúne com o time. Quem está próximo do dia a dia, juntou todo mundo que está próximo do dia a dia, você vai ter um brainstorm ali, um processo de construção de ideias, tá? E você vai anotando tudo e afunilando em forma de plano, tá? Em forma de plano. Com um plano de ação, todo bom plano de ação, ele fala o que exatamente precisa ser implementado, quem que vai fazer e até quando. Então você vai elaborar um plano de ação para melhorar o processo, para implementar as ideias e deixar a empresa pronta para atingir aquele resultado. E também você vai definir rotinas diárias com o time para gerar aquele resultado. Às vezes vocês vão entender que para gerar aquele volume lá de 50 clientes a mais naquele mês, se for uma meta, se a meta foi isso, vocês vão entender que vocês vão ter que mandar 50 mensagens todos os dias no Instagram, convidando uma pessoa que não é seu cliente para visitar a loja, oferecendo um cupom de primeira compra. Beleza, uma rotina diária, mandar 50 mensagens convidando essas pessoas para conhecer os nossos produtos com um cupom de primeira compra. Tá aí, rotina diária que, se aplicada, vai tender a, no final do mês, gerar aquele resultado. Se for 50 novos clientes por mês, com o passar do tempo você vai melhorando, manda mensagem, manda 50 mensagens por dia, ninguém virou cliente, melhora a mensagem, mandou 50 no outro dia, ninguém virou cliente, melhora a mensagem, e aí vai, às vezes aumenta o número de mensagens por dia, mas aí você tem uma rotina diária para gerar esse resultado. Outra rotina, todo cliente que entrar, a gente tem que oferecer isso, isso e isso aqui na hora que ele for comprar. Acompanha, está oferecendo, ofereceu para todos, ofereceu para 100% dos clientes que compraram, para aumentar o ticket médio, e aí você define junto com o time o plano de ação para melhorar os processos, para atingir esse resultado, define junto com o time o plano de ação para implementar as ideias e define as rotinas que precisam ser feitas durante aquele mês para atingir a meta de novos clientes, para atingir a meta de ticket médio, para atingir a meta de frequência média de compra, tá? Esses 3 pacotes, se atingidos, tá? Você vai atingir sua meta de faturamento que você definiu aqui no passo 1. Então, o passo 2 é reunir a equipe e planejar tudo para preparar a sua empresa. O passo 3 é o quê? Antecipadamente, você vai definir as campanhas promocionais do mês. Todo mês, eu defendo muito isso, que todo mês sua empresa precisa ter ao menos um lançamento, evento, campanha, algo do tipo para gerar picos de vendas. Tá? Nós vamos montar uma estrutura para gerar o volume de vendas, os novos clientes, o ticket médio, a frequência, tudo sem a campanha. A campanha é um plus, tá? Para garantir, para potencializar, para ultrapassar, tá? Mas você precisa desses picos de vendas. A campanha promocional ela tem um efeito secundário de fidelizar quem já é cliente, ela tem um efeito secundário de atrair novos clientes, tem um efeito secundário de potencializar a marca, tá certo? Então você precisa disso. Além de vender mais, ela causa tudo isso, tá? Ela faz os clientes voltarem com mais frequência, que às vezes a pessoa acabou de comprar, tem 2 semanas, mas você fez uma campanha, ela vai lá e volta, porque aquilo é diferente. Então, planeja no início do mês. Nessa reunião mesmo, você fez um plano de ação para atingir a meta, planeja a campanha do mês. Na verdade, eu defendo que toda semana tem que ter um microevento. E uma vez no mês, essa campanha mais promocional. Tá? Um microevento, tipo um evento sazonal, dia do não sei que lá o que, né? Igual o japonês, restaurante japonês, tem o dia do temaki, tem aquelas fast food, tem o dia do sanduíche tal, tudo isso são microeventos que você dá uma razão para a pessoa voltar naquele dia. Tá? E essa razão, às vezes é um desconto num produto único, às vezes é uma oferta especial que só tem naquele dia, não necessariamente o preço precisa ser menor, mas tem que dar uma boa razão para a pessoa comprar naquele dia. Então, passo 3, definir antecipadamente as suas campanhas promocionais do mês. Tá? E descreve qual vai ser o tema, qual vai ser a oferta, qual vai ser a razão para a pessoa voltar, quanto tempo vai ficar durando essa campanha, eu recomendo 2 a 4 dias no máximo, quanto tempo você vai divulgar, plano de ação para planejar a campanha, para preparar o material de divulgação, para fazer o que precisa ser feito, tá certo? Aí você vai fazer o seguinte, passo 4 aqui, porque a gente tem que pôr todo o time envolvido para fazer o resultado vir. Passo 4, você vai definir o responsável por acompanhar a execução das rotinas diárias e da organização da campanha. Se você já tem isso no seu time,
ótimo, né? Você já tem um supervisor de vendas que acompanha se o time está ligando, se está mandando mensagens, está mandando os e-mails, está atendendo como deveria. Coloca o supervisor, né? Reforça que ele vai ter que acompanhar as rotinas definidas aqui no passo 2, as rotinas para gerar o resultado. Tem que ter um responsável por acompanhar, para fazer essas rotinas ser cumpridas, para entender com o time, caso não for cumprido, o que ele vai fazer no dia seguinte para recuperar aquele volume de execução necessário. Tá? Então você define uma pessoa para acompanhar essas rotinas e define uma pessoa para organizar essas campanhas. Tá bom? Às vezes você tem um time que pode ser pessoas diferentes, às vezes é só você e mais um e tá tudo bem, né? Eu geralmente falo aqui para quem tem mais de 5 colaboradores, então você provavelmente tem um time para quem você possa delegar isso e se for a mesma pessoa, delegue para a mesma pessoa. Essa pessoa vai ter que acompanhar a execução das rotinas e vai ter que organizar a campanha. Como assim? Vocês definiram uma campanha, definiram uma data, definiram o que precisa ser feito, definiram o tema, essa pessoa tem que deixar tudo preparado. Ela vai ser responsável, não precisa dizer que ela precisa fazer tudo sozinha, não. Ela vai ser responsável por puxar essa iniciativa dentro da sua empresa. E você fica com a atenção livre, um pouco mais de tempo livre para as ações de melhoria de processo, para acompanhar esse design do processo, para acompanhar se o time está implementando o processo como deveria, está? O script foi escrito como deveria. Então você deixa o seu tempo para implementar as ideias e melhorar os processos. Deixa a operação com o time. E você separa um tempo diário para um alinhamento rápido. Tá? Também não é para abandonar o time, não gosto desse espírito para você abandonar. Você tem que dar autonomia, tem que alinhar o objetivo e acompanha os resultados. E aí? Quantas ligações foram feitas hoje? Foram mandadas 50 mensagens no direct? Sim. Quantos compraram? Tantos. E o que a gente vai fazer amanhã para melhorar? Que tal tentar isso, isso e isso? Já pensaram nisso, nisso e nisso? Então se separa um tempo diário para acompanhar os resultados, dar um apoio, uma orientação, um direcionamento. Tá? Porque nós estamos falando de fazer a empresa crescer e o líder é o agente da mudança. O líder tem que capitanear isso, tá? Junto com outros líderes, óbvio, né? O bom líder multiplica resultados, o grande líder multiplica líderes. Então, se você tiver um supervisor, um coordenador, um gerente para tocar junto a operação, para tocar a operação e você conseguir focar nessas melhorias, o resultado vai ser potencializado. E aí, quinto passo para você fazer sua empresa crescer ainda esse ano é o seguinte: no início de cada semana, você tem que fazer um acompanhamento diligente dos números, tá certo? Porque você planejou o mês, distribuiu metas, elaborou um plano, entregou esse plano na mão de um supervisor, entregou esse plano para a equipe, esse plano tem rotinas para ser cumpridas, você está trabalhando nas melhorias de processo, na implementação de ideias, a campanha está planejada, tá? No início de cada semana você vai ter que olhar para isso de forma diligente, com atenção, tá? Investigando, tá? No início de cada semana. Essa reunião você vai sentar com esse líder que está sendo responsável pelas rotinas. Ele vai trazer os números para você da semana anterior. Aí a cada semana você vai olhar o quê? Previsto e realizado. Pô, semana passada tínhamos que ter faturado quanto? Tanto. Quanto que faturamos? Isso. Estamos acima ou abaixo? Deveria estar mais, deveria estar menos? Quero entender qual foi a quantidade de novos clientes, qual foi a quantidade de ticket médio, qual foi o nosso ticket médio da semana e qual foi a frequência média de compra, ou volume de compra, né? A frequência você não vai conseguir ver numa janela semanal, tá? Você vai conseguir ter uma pequena amostra ali, mas qual foi o volume? E acompanha, previsto, realizado, deveria estar como é que está, o que a gente precisa fazer para recuperar, se for o caso. E essa é o X da questão, é você olhar para o número e entender se estamos indo em direção ao resultado que a gente está buscando. Se sim, ótimo, entendi o que a gente pode potencializar, o que a gente pode melhorar. Se não, o que a gente precisa fazer para recuperar. Que aí você corrige o curso. Tá? O trem está descarrilhando, você corrige o curso, tá? Direciona ele para o resultado que você quer atingir. Você não vai definir a meta, elaborar um plano e abandonar isso. Você vai acompanhar o time diariamente. Vai ter um líder acompanhando a execução. Você vai validar os resultados e semanalmente você vai olhar com diligência para esse número, tá certo? E semanalmente também
você vai acompanhar o plano de ação da campanha, dos processos, está tudo sendo implementado, as coisas estão rodando, a campanha vai acontecer na data conforme previsto, está tudo certo, tá? Então você acompanha os planos de ações também. Ou seja, você está acompanhando se sua empresa vai cumprir o plano que vocês montaram. É isso. E às vezes esse momento é até para se policiar, porque você vai ser atropelado pelos problemas do dia a dia, né? Você vai montar um plano ali para atingir uma meta, o cliente vai reclamar num dia, aquilo tira seu foco, o funcionário vai faltar no outro, uma entrega vai dar errado, problemas te atropelam, acontecem problemas a todo momento. Por isso você precisa ter uma rotina, uma alocação de tempo semanal para pensar taticamente como estamos, né? Como a gente deveria estar, como estamos, o que a gente precisa fazer para recuperar, onde a gente precisa ajustar, o que está funcionando bem, o que não está, quais são os pontos críticos, quais são as ações que a gente vai ter que tomar essa semana para corrigir o curso. Você precisa ter esse momento na sua agenda, tá, de acompanhamento para não ser atropelado pelos problemas do dia a dia. E aí nessa reunião também, uma sacada aqui de ouro para você potencializar o resultado e aumentar em muito suas chances para a sua empresa ter crescimento ainda esse ano, é a cada semana você definir uma alavanca de crescimento para impulsionar o resultado. A cada semana você senta, de 1 a 3, né? Depende da sua maturidade, a maturidade de gestão ali dentro do seu time comercial. A cada semana você vai sentar e vai falar assim, pessoal, o que a gente pode fazer aqui essa semana ainda para a gente aumentar nosso ticket médio, ou para fazer nossos clientes voltarem com mais frequência, ou para atrair novos clientes. Uma por vez. Ticket médio, nossa, podemos oferecer para todo mundo que está comprando isso, a gente pode oferecer isso. Esse upgrade. Ou para todo mundo que está comprando esse mouse, a gente pode oferecer pilha. Ou para todo mundo que está comprando a calça, a gente oferece o cinto e a bolsa. Para todo mundo que está comprando o sapato, a gente oferece o par de meia e o produto para limpar o sapato. Para todo mundo que... E aí vai ideias, né? Ah, vamos colocar esses produtos no caixa aqui. Também, que a gente oferece isso, mas na hora que a pessoa comprou lá, talvez ela está precisando de comprar meia, comprar cueca, comprar uma bolsa, comprar uma carteira, e você vai ajustando, tá? Vai ajustando, e tem diferentes formas, tá? Diferentes alavancas, são razões para aumentar um ticket médio, formas de aumentar o ticket médio, formas de aumentar a frequência média de compra. Por exemplo, vamos mandar uma mensagem para todos os nossos clientes, convidando eles para voltar, falando que no horário tal a tal eu vou dar um atendimento especial aqui para quem vier, ou vamos falar que amanhã é o dia do não sei o quê, vamos falar que os produtos novos, a novidade chegou, vamos falar que, enfim, que está acabando últimas peças, tá? Então tem várias coisas que você pode fazer para aumentar cada uma dessas metas, e você tem que ir colocando isso sutilmente ao longo de cada semana, tá? Isso vai alavancar os seus resultados. Alavancas são ações que com pouco esforço geram um resultado desproporcional. Tá? A alavanca é isso. Então, semanalmente, se você sentar com o time, pensar nessas alavancas e incluir no plano ali, seu resultado vai aumentar. Recapitulando aqui, os 5 passos, né? Quais são esses 5 passos, esse passo a passo para a sua empresa ter crescimento ainda esse ano. Seguinte, comece definindo o direcionamento, onde você quer chegar, qual a meta de faturamento até o fim desse ano, quanto de cada mês você tem que atingir para bater essa meta até o fim do ano, tá? E aí, pega essa meta de cada mês, desdobra em volume de vendas, que o volume de vendas se desdobra em quantidade de clientes ativos por frequência média de compra, né? Então você vai ter que ver quantos novos clientes você vai ter que ganhar por mês, e ticket médio, né? Então novos clientes, frequência média de compra, ticket médio, desdobra a meta de faturamento nesses 3 pacotes. Agenda uma reunião mensal no início de cada mês, tá? Já põe na agenda aí do próximo mês, do próximo mês, para você sentar com o time e falar assim, pessoal, vamos planejar aqui, o que a gente precisa fazer para atingir essa meta, quais melhorias dos processos a gente precisa fazer, quais ideias a gente vai ter aqui para implementar essa meta, para atingir esse resultado, quais as rotinas diárias a gente tem que ter para gerar esse resultado. Idealiza, faz brainstorm, afunila tudo num plano de ação para implementar as melhorias de processos e para implementar as ideias. E sai com as rotinas diárias definidas para gerar resultados. Terceiro passo, define antecipadamente as campanhas daquele mês.
a grande campanha que vai gerar o pico de evento, microeventos que vão acontecer, que vão dar razões para os clientes comprarem com mais frequência, para aparecer novos clientes e para comprar mais naquele dia, tá? Quarto passo, definir responsáveis. O responsável, quem vai ser o responsável por acompanhar as rotinas com o time, quem vai ser o responsável por organizar a campanha, pode ser a mesma pessoa, inclusive, e você fica com sua atenção livre para implementar as melhorias de processos, acompanhar a implementação das ideias e um acompanhamento diário rápido do time, fornecendo apoio, orientação e vendo os números. E quinto passo, diligentemente no início de cada semana, acompanhe previsto, realizado, como é que estão os números, como é que era a meta de números, como é que está a situação atual, como é que está o cumprimento do plano de ação, pontos críticos, o que precisa fazer para recuperar, plano de ação para pôr a empresa nos trilhos e define as alavancas de crescimento que você vai usar naquela semana, que com pouco esforço você vai conseguir gerar aumento de ticket médio, frequência de compra e de novos clientes. Pessoal, então esse passo a passo aqui, se você aplicar ele diligentemente, o jogo vai virar. E você vai atender a falar assim, entendi, funciona mesmo. Vai sair daqui até motivado, mas vai ser atropelado pelos problemas da sua empresa se você não colocar na agenda. Então já coloca na agenda aí o dia de definir a meta e de fazer o planejamento com o time, as reuniões semanais de acompanhamento, tá? Que daqui para frente você já muda o jogo, beleza? Segue esse script, planeja, executa, melhora e depois me conta o resultado. Valeu, pessoal, a gente fica por aqui e até a próxima mentoria ao vivo. Valeu!